Pessoal, tudo bem com vocês? E aí, nono ano? Ficando em casa, sem sair, obedecendo todas as coisas que o governo está dizendo que é pra gente fazer. Tranquilo? A escola, juntamente com os professores, nós decidimos montar algumas aulas para vocês não perderem o ritmo de estudo e fazer com que nosso ano consiga correr de forma mais normal possível. Beleza? Nossa primeira aula de geografia vai tratar de revisão de conteúdos que nós vimos até antes dessa paralisação. Beleza? Primeira ideia que a gente tem que lembrar é como que funciona o Estado Nacional e as ordens mundiais. Para a gente entender o que é o Estado Nacional, a gente precisa voltar naquele conceito que o Hatzel fala para a gente. O Hatzel é responsável pelo surgimento de um conceito chamado espaço vital. Olha aqui, o espaço vital foi uma ideia, uma teoria criada pelo Hatzel, que ele afirmava que para manter a sobrevivência de um povo, não haveria problema em invadir outro território e dominar aquele povo considerado inferior. Vamos analisar aqui. A guerra e a conquista eram vistas por Hatzel como algo natural na história humana. E se esse espaço não fosse suficiente para sustentar tal desenvolvimento, um povo poderia ampliar seu território, tomando porções territoriais de outros povos, que seriam então considerados menos desenvolvidos por não serem capazes de se defender. Entende essa ideia aqui? Então imagina que você tem o seu território. Você precisa manter a vida de toda a nação, todo aquele povo que vive ali. Se começar a faltar recursos, você vai fazer o quê? Você vai invadir outro território. Invadindo esse outro território, você vai entrar em conflito com o povo, com a nação que mora lá. Então, esses dois grupos vão lutar e o grupo vencedor vai ter uma supremacia. Essa ideia do Hatzel, ela foi responsável por justificar guerras como a Franco-Prussiana, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Então, vários países, para manter a sobrevivência do seu povo, invadiam territórios, roubavam recursos para manter a sobrevivência do país vencedor. Estado-nação. Muitas vezes nós ouvimos falar o termo país, mas o termo mais correto é Estado-nação. O Estado-nação ele é composto de elementos que, sempre que estiverem juntos, permitem afirmar que há independência e autonomia nas decisões tomadas em sua área de delimitação. Então você tem que entender que a ideia de Estado-nação tem muito a ver com o Estado moderno, a nação e o território. Então você tem um território delimitado e você tem leis dentro desse território. Com essas leis, você vai entender que cada país possui uma autonomia, ele possui soberania sobre o seu espaço. Você não pode ir aos Estados Unidos a hora que você quiser. Por quê? Porque eles têm autonomia, soberania sobre o estado deles. Nós temos leis diferentes das dos Estados Unidos e de vários outros países. Por quê? Porque cada estado-nação pode se organizar para manter a ordem dentro do seu território. Com essa ideia de ordem, a gente tem que ter em mente que o Estado ele pode fazer que a ordem seja cumprida por meio de duas formas. Por meio do que a gente chama de convencimento e coerção. A ideia de convencimento tem muito mais a ver com caráter educativo. Pensa, campanhas de sensibilizações. Então, o Estado ele pode criar campanhas para convencer as pessoas a pararem de fumar. Porém, o Estado ele não tem o poder de obrigar essas pessoas a pararem de fumar. O Estado pode criar campanhas para fazer com que as pessoas façam exercícios físicos para melhorar a saúde delas. Mas ele não tem como pegar você na mão e te levar lá à academia para você fazer esse exercício físico. Porém, o Estado tem o poder de coerção. A coerção ela é o uso da força do Estado. Então, se você comete um crime, se você desrespeita as leis do Estado, que são vigentes dentro daquele território, ele pode e ele vai te punir. Essa punição, o que nós conhecemos de forma melhor, são as prisões. Então você comete um crime, o Estado vai lá e fala, você não é apto para viver dentro dessa sociedade, você vai ficar nessa prisão por um tempo delimitado, talvez você saia e você possa ser reinserido dentro dessa sociedade. Outro aspecto importante é entender que nação
é diferente de população. Então você imagina, o Brasil ele tem uma população de aproximadamente 210 milhões de habitantes, ok? Muita gente. Só que será que todas essas pessoas de fato fazem parte da nação brasileira? Quando você pensa na ideia de nação, ela está associada ao que nós chamamos de identidade nacional. Então você tem pessoas que possuem um idioma em comum, uma história em comum, uma cultura em comum, uma religião comum, uma etnia em comum. Aí sim você vai ter a formação dessa nação, porque a nação tem a ver com identidade nacional. É um sentimento de pertencimento, é você pertencer, é você ter esses critérios aqui, e isso vai possibilitar que você faça parte da nação brasileira. Continuando essa ideia de Estado-nação, o território é fundamental. Vamos dar uma lida aqui no conceito de território. Esse conceito refere-se ao Estado-nação moderno. Pode ser compreendido como espaço geográfico delimitado, onde o Estado formado por uma nação tem plenos direitos de fazer valer suas leis e regras. O Estado é soberano, ou seja, exerce domínio total dentro de suas fronteiras territoriais e, por estar atrelado ao Estado-nação, esse espaço geográfico também pode ser chamado de território nacional. Então você tem um território, esse território possui leis próprias, esse território possui um Estado que tem que garantir a ordem dentro desse território. Essa ordem ela tem que ser garantida por meio ou de um poder de convencimento ou pelo poder de coerção. Eu tenho então o Estado-nação brasileiro. Nós temos o Estado-nação Estados Unidos. Nós temos o Estado-nação Inglaterra. Quando você analisa essa ideia, nós entendemos que cada um deles possui leis próprias, possui autonomia dentro do seu território, possui soberania. Porém, nenhum país, nenhum Estado-nação, ele vive dentro do seu território de maneira excluída. Ele não pode viver sozinho. Os países eles precisam ter relações entre si. Então nós temos a ideia de sistema interestatal. É um sistema de relação entre os Estados-nações. Para que esses Estados-nações existam de fato, nós precisamos ter ideias de diplomacia. O que é a diplomacia? Ela estuda a relação entre as nações e os interesses que estão nela implicados. Também é utilizada para mencionar os serviços dos Estados nas relações internacionais. Então, o Brasil faz acordo comercial com a China. O Brasil faz uma aliança militar com os Estados Unidos. O Brasil faz uma aliança comercial com vários países do Oriente Médio. Então, essas relações entre os países é que vai determinar o que nós chamamos de sistema interestatal. Ainda dentro da ideia de sistema interestatal, nós temos a hegemonia. O que é a definição de hegemonia? Influência preponderante exercida por cidade, povo, país sobre outros. Então, hoje nós vivemos numa hegemonia norte-americana, estadunidense, em que esse país, os Estados Unidos, ele exerce um poder muito grande sobre os outros. Então, existe uma hegemonia dos Estados Unidos, uma hegemonia cultural, uma hegemonia econômica, tanto que a moeda que nós usamos para medir a economia é o quê? O dólar. Então, isso mostra a hegemonia dos Estados Unidos. Coalização é o que a gente chama de acordo político entre países para alcançar um objetivo. Então eles se relacionam, eles se juntam para alcançar um objetivo em comum. Capítulo 2. Formação da ordem bipolar. A ordem bipolar foi um momento histórico, logo após o final da Segunda Guerra Mundial, em que surgem duas novas potências. Você tinha, antes da Segunda Guerra Mundial, a Europa como centro do mundo. Após a Segunda Guerra Mundial, você vai ter uma separação. Você vai ter agora duas novas potências. De um lado, os Estados Unidos representando o regime capitalista. De outro lado, a União Soviética representando o regime socialista. Aqui é importante nós entendermos a divisão da Europa na ordem bipolar. Toda essa parte da direita, essa parte do leste europeu, estava sob influência da União Soviética e do regime socialista. Na esquerda, na parte ocidental, nós temos uma influência dos Estados Unidos e do regime capitalista. Essa divisão do mundo ela ocorre por causa das conferências de Yalta e de Potsdam, que vão reorganizar o espaço territorial
da Europa depois da Segunda Guerra. Então, os representantes tanto dos Estados Unidos, quanto da União Soviética, quanto da Inglaterra, ao final da Segunda Guerra Mundial, reorganizaram o espaço europeu. Então, eles determinaram que parte da Europa, o leste europeu, ficaria sob influência da União Soviética e a parte ocidental da Europa ficaria sob influência dos Estados Unidos e do regime capitalista. Essa divisão vermelhinha aqui é o que nós chamamos de cortina de ferro. A cortina de ferro foi um limite ideológico que dividia a Europa em a parte capitalista e a parte socialista. Quando você pensa numa guerra, você tem que entender que a guerra ela é marcada por tragédia, por morte, por falta de infraestrutura. A Europa tinha acabado de sair da Segunda Guerra Mundial, estava arrasada, estava destruída. Então nós vamos ter uma reconstrução desses países. Para a gente falar sobre essa reconstrução, nós precisamos lembrar do Plano Marshall. O Plano Marshall foi um plano de reconstrução, de auxílio econômico, de reconstrução da parte capitalista da Europa. Okay? Isso também aconteceu na Ásia, com o que nós chamamos de Plano Colombo, um plano de reconstrução da Ásia no período depois da Segunda Guerra Mundial. É importante você entender que esse Plano Marshall, que os Estados Unidos auxiliou a reconstrução da parte ocidental da Europa, ela tinha como interesse principal possibilitar que aqueles países, obviamente, se reconstruíssem, mas evitar o avanço do socialismo dentro daquele território. Do lado da União Soviética, nós tivemos em 1947 o Cominform, Comitê de Informações dos Partidos Comunistas e Operários, que servia para a organização e cooperação política entre os países socialistas da Europa Oriental. Então, recapitulando tudo aqui, mundo bipolar, de um lado Estados Unidos, de outro lado União Soviética, de um lado capitalismo, de outro lado socialismo. Você teve então uma reconstrução da Europa, só que o Plano Marshall cuidou da parte ocidental e a Cominform, junto com a Comecon, elas trataram da reconstrução da parte oriental da Europa. Ok? Obrigado pela atenção, um abraço, até a próxima.